Ela cortou seringa, foi migrante, vendeu bananas e entregou roupas lavadas pela mãe. Determinada, formou-se em magistério e graduou-se em História e Direito. E hoje é admirada no Brasil e no exterior pela defesa dos direitos humanos. Para uma boa conversa no Ideias da Aldeia, Nazaré Gadelha. Olá, Nazaré, é um prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é meu. Nazaré, você tem uma história de vida muito bonita. Eu sei disso, não é de agora. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória de menina lá no Seringal até uma representante reconhecida no Brasil pela causa dos direitos humanos. Bem, eu de fato nasci no Seringal Albraço, em Chapuri. Em Chapuri. Saí de lá muito pequena e fui migrando para outros seringais, né? Meu pai saiu desse seringal, acabou chegando no Seringal Itu, que já pertencente ao município de Rio Branco. Depois migrou para um outro seringal. E deste seringal é que meu pai, a família inteira, sofreu uma grande violação, digamos assim, de direitos humanos. Porque o proprietário, um dia, sem nos comunicar, mandou tocar fogo numa área que tinha um milharal, bem nas proximidades da casa. Uma casa de paxiúba e coberta de palha. Pegou fogo. Pega fogo muito rápido. Mas meu pai, bravamente, ele tinha muitos filhos, eu tenho 9 irmãos, e ele foi salvando um a um, molhando uma coberta molhada num balde. Dentro de casa? Estavam dentro de casa. Não estavam todos, a sorte é que não estavam todos, eu não recordo mais, eu era muito pequena, mas assim, tinha uns 4 ou 5 dentro de casa. E aí ele foi retirando. Sem perceber, o fogo chegou... Foi de repente, porque assim, um milharal seco, né? Seco. Acho que era Casa de paxiúba, quer dizer, que pega fogo muito rápido. Exatamente, aí chegou cedo, mas aí foi mais a fumaça. Entendi. Foi a fumaça, foi chegando e a gente foi ficando asfixiada. E ele sufocado, mas aí meu pai foi tirando um a um dos filhos com uma coberta molhada. Ele molhava num balde, encharcava de água e molhava e retirava os filhos. Queimou as orelhas, queimou os cílios, né? Não sei se conta disso, mas ele tem glaucoma, que é pressão alta nos olhos. E ele ficou muito tempo assim, sem poder enxergar. Mas ele conseguiu salvar todos os filhos. Eu fui a última, porque era a maior, ele foi tirando na ordem de prioridade, né? Os menores e depois a última. E eu quase morri sufocada, eu e a minha mãe, dentro de casa. E vendo a hora, assim, a gente ser queimadas juntas, né? E talvez eu não sei, talvez eu fizesse análise ou um profissional da área de psicologia ou da psiquiatria explicasse. Isso me motivou, de alguma forma, ficou no meu inconsciente, assim, é tanto que eu tenho uma simpatia profunda, principalmente pelas causas, principalmente de trabalhadores rurais. Porque os trabalhadores rurais, de um modo ou de outro, os seringueiros, os pequenos produtores rurais, eles são vítimas de muitas violências. E o Acre tem essa história, né, de muita violência contra os trabalhadores rurais, que foram expulsos de suas terras, desta e de outras formas ainda mais cruéis, para a cidade, para ocupar hoje as periferias da capital do Acre. E aí você saiu do Seringal e como foi chegar em Rio Branco? Como foi o período de passar a viver em Rio Branco, estudar, né, até se formar em História e também em Direito? Né? Bem, minha família muito pobre, muito humilde, não tinha qualificação profissional, né, para exercer cargos assim importantes. Então meu pai foi padeiro, picolezeiro, ele fez serviços na área de construção civil, pedreiro, enfim. E ele fez diversos serviços e ele foi sustentando a família. Minha mãe de vez em quando também trabalhava, quando possível, ela trabalhou na Bonal, quebradeira de castanha, né? E muitas crianças, mas a gente morou um tempo de aluguel, num quartinho, no bairro 15, e depois mudamos para uma casa própria numa cidade nova. Ele conseguiu construir uma casinha de madeira pequena e a gente ficou ali, já não pagava aluguel, já melhorou as coisas. Mas o meu pai, sabiamente, ele não sabia ler nem escrever, mas sabiamente sempre orientou os filhos para estudar muito. Então eu gostava muito de estudar e ele me estimulava. Então os outros serviços domésticos
eu quase não fazia para ficar estudando. E eu gostava de ler, lia muito. Então, desde a minha alfabetização, eu fui alfabetizada muito tarde. Eu fui alfabetizada, já tinha 9 anos. Então, aprendi rápido na alfabetização. Na primeira série, eu já sabia ler e escrever muito bem. E aí, depois eu fui avançando. Lógico, com algumas dificuldades em escolas públicas. Eu sempre estudei em escolas públicas. E o seu contato com os movimentos sociais, como é que começou? Bem nova também. Com 12 anos, assim, eu tinha um contato com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. E essas comunidades eclesiais de base eram uma força muito revolucionária, aqui, principalmente no estado do Acre, mas em outros estados também. E a gente fazia curso, ouvia palestra, participava de eventos, a gente se interessava pelos problemas, por exemplo, do bairro, falta de água, falta de esgoto, falta de luz. Então, fui crescendo, participando desses movimentos. Eu fui da associação de moradores, eu fui de sindicato. A minha vida, desde cedo, era militante do PT, né? E do Partido dos Trabalhadores. E isso, de alguma forma, com a minha trajetória já de vida, o poder da indignação, eu sempre fui um pouco revoltada com as coisas, não aceitava as coisas muito facilmente. Toda vez que vinha uma injustiça, lá estou eu metida, brigava em ônibus, brigava em todo canto, na escola, sempre protestando e reclamando por aquilo que eu achava que estava errado e querendo as coisas certas. E a minha vida toda, que eu me lembro, sempre foi assim. Você se formou primeiro em História, né, Nazaré? Como é que foi chegar na academia, na universidade? Deve ter sido uma vitória, depois de uma trajetória dessa, né? Passar por tudo isso, infância pobre, chegar nesse momento e de repente entrar para a universidade, para o teu pai, inclusive, para a tua mãe, para a família, é um motivo de muito orgulho, né? Muito orgulho. Meu pai tinha muito orgulho. Eu fiz o ginásio ali, um pouco na escola formal, um pouco supletivo. O segundo grau eu também tinha dificuldades, porque eu fui alfabetizada muito tarde em escolas públicas e fiz supletivo também do segundo grau, mas queria entrar na universidade e fiz várias tentativas. Uma delas sempre foi, minha primeira preferência foi fazer direito. Eu sempre quis fazer direito, eu era criança, consegui um código penal, não sei quem me deu, velho, antigo, e eu ficava lendo ali e reclamando, isso tudo era crime, então, e eu gostava disso. Mas como eu talvez não estivesse tão preparada para passar de primeira num curso de Direito, fiz vestibular para outras áreas. Fiz para Geografia uma vez, não passei, fiz para História, passei. Aí cheguei no curso de História, um curso altamente revolucionário, um curso que eu me obrigava a ler muito, e eu gostava de ler. E isso me motivou, e eu gostei do curso e fiz o curso todinho, mas sempre pensando, quando eu terminar o curso de História, eu vou fazer de Direito. E eu consegui passar depois de 2 anos, depois de 2 anos que eu terminei o curso de História, eu entrei para o curso de Direito, e fiz o curso de Direito todinho, completei, paralelo ao curso de Direito, né? Fiz cursos alternativos de direito popular, direito alternativo, que é um direito mais voltado para as causas sociais. E isso me motivou. Por exemplo, eu tenho um foco na questão do direito para as questões sociais, diferente de outras pessoas que querem fazer outras coisas. Essa linha do direito alternativo está muito voltada, eu acho que tem um foco forte ali por Santa Catarina, mas no sul, né, no sul do Brasil. Santa Catarina, tem inclusive, aquelas 2 teses de direito alternativo ou uso alternativo do direito, né? Ela já está mais comum nas discussões jurídicas, principalmente com esse foco nas questões sociais? Está. Hoje, assim, no país afora, você encontra grandes profissionais da área de direito, desde operadores, assim, advogados, a juízes, promotores, muito voltados para as questões sociais, né? Hoje, os ambientalistas, né, as pessoas que estudam o direito ambiental, que é altamente revolucionário, inovador, o direito do consumidor, e aí o direito das mulheres, o direito das crianças, o direito dos indígenas, né, a questão da igualdade racial. Então, todo esse direito, por exemplo, no Rio de Janeiro se discute a questão do direito de laje, né, e
E eu fiz paralelo ao curso de Direito, né? Muito positivo, por sinal, o curso de Direito Alternativo, promovido por um Instituto de Apoio Jurídico a militantes populares do Rio de Janeiro. Você passou muito tempo, acho que 12 anos, no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, não é isso? Como é que foi o trabalho lá? O que você aprendeu? O que de concreto resultou nessa passagem pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos aqui no Acre? O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, na minha vida, foi uma grande história. Uma história, assim, bastante amorosa, de muito prazer. Era um trabalho que eu realizava com muito prazer e com muito amor. E isso me trouxe grandes frutos. Me trouxe também problemas, mas me trouxe muitas vantagens também. No CDDH eu tive a oportunidade de crescer, acho assim, como pessoa, como ser humano, porque o CDDH era uma entidade de direitos humanos, mas muito próxima não, funcionava dentro da Igreja Católica. Eu sempre fui militante da Igreja Católica, e isso, as duas coisas juntas, me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Eu acho assim. Nazarena, vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que hoje está sendo gravado aqui na Biblioteca da Floresta, no centro de Rio Branco. Nós estamos no espaço Povos da Floresta, aqui na biblioteca, e hoje eu estou conversando com a advogada e ativista dos direitos humanos, Nazaré Gadelha. Nazaré, você fechou o primeiro bloco falando da sua passagem pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos, uma passagem importante, foram 12 anos da tua vida. Nesse período, você passou por situações difíceis, ameaças, que é comum nesse trabalho de defesa dos direitos humanos, né? Correto. Os defensores de direitos humanos no Brasil e no mundo inteiro sofrem diversas ameaças e diversos atentados à sua vida, à sua moral, à sua integridade física e emocional. E eu não escapei disso, não. Então, esses 12 anos no Centro de Defesa, eu sofri várias ameaças, não foi uma nem duas, assim, foram várias ameaças, eu não tenho como nem contar. E várias tentativas, assim, bem concretas, né? Calúnias, difamação, são coisas que inerentes, inclusive, aos defensores de direitos humanos, infelizmente. É realmente uma situação difícil. Agora, isso tem mudado, esse clima essa causa já é mais comum, quer dizer, já está mais presente no dia a dia das pessoas, das instituições públicas. É verdade que está. Os direitos humanos, de modo geral, estão sendo mais divulgados, de qualquer forma mais conhecidos, mas é ainda muito comum, por exemplo, na área dos direitos humanos, no nosso país, as pessoas confundirem, né, os defensores de direitos humanos como defensores de bandidos. Essa relação, eu ia chegar exatamente nesse ponto. Essa é uma relação que é muito evidente no meio da população, né? Sempre que se fala nessas questões, vem sempre aquela coisa, os defensores dos direitos de bandidos. E daí essa pergunta, isso está mais equilibrado, entender que os direitos são para todos? Hoje eu acredito que sim. Ainda há esse tipo de comentário, é comum a gente ouvir um ou outro comentário nesse sentido, mas está mais equilibrado. Hoje os defensores de direitos humanos são mais respeitados, até porque a qualificação tem melhorado muito. Hoje as várias entidades de direitos humanos no país, elas têm um nível de profissionalismo muito grande, são vários técnicos, né? A gente trabalha com grandes profissionais e grandes defensores de direitos humanos. Talvez isso e a boa relação que a gente tem mantido com a imprensa, né, de um modo geral, com a mídia de um modo geral, isso tem mudado.
Então, hoje é comum também encontrar, assim, no meio jornalístico, por exemplo, defensores de direitos humanos da área da comunicação. Isso tem nos ajudado e tem facilitado o nosso trabalho. Nazaré, você falou assim, são diversas entidades. Essas entidades no Brasil inteiro e até fora do Brasil, elas se comunicam? Eu sei que aqui em Rio Branco, por exemplo, pegando uma referência, teve encontro em agosto, parece que vai ter outro no final do ano. Essa informação circula entre entidades, nas diferentes áreas de atuação? Sim. Os direitos humanos hoje, principalmente assim, a militância mais organizada, né, que tem as sociedades civis mais organizadas, elas caminham, por exemplo, para uma situação de rede. Então é muito comum hoje, as entidades todas, elas são filiadas a grandes redes, né? São redes hoje que não são só mais redes locais, né? São redes nacionais e internacionais. Então, a maioria das entidades filiadas, principalmente essas mais profissionalizadas, elas atuam em rede. Então, no Acre, por exemplo, as entidades de direitos humanos têm o hábito de se encontrarem, conversarem, discutirem vários problemas. Entre eles, por exemplo, agora recentemente, como você mesmo citou, houve a Conferência de Direitos Humanos, a segunda Conferência Estadual de Direitos Humanos. E estavam lá várias entidades de defesa dos direitos humanos e vários militantes de direitos humanos. Bom, esse trabalho todo te rendeu prêmios, né, Nazaré? Eu sei que rendeu o prêmio Mulher do Ano da revista Cláudia, prêmios importantes no Brasil e referência no exterior. O que significa assim, um prêmio nesse trabalho? Significa muito. É muito gratificante para o defensor de direitos humanos, porque a sua luta, na verdade, não é a pessoa, mas a luta, a causa que ele defende, fica mais fortificada. Vamos usar essa expressão, né? A gente ganha força, ganha ânimo novo para continuar na luta, porque o trabalho que você desenvolve com muita dedicação e grandes sacrifícios pessoais, você vê que ele foi reconhecido. E eu tive a honra, graças a Deus, de, em 2001, ganhar um prêmio internacional, que, por exemplo, só grandes personalidades ganharam, né? O presidente de Portugal, a presidente do Chile, que depois foi para a ONU, presidente, acho que da Irlanda, não sei, mas não estou lembrada. Mas, assim, personalidades máximas de vários lugares. São as pessoas que ninguém tinha recebido na América, por exemplo, na América Latina. Ninguém tinha recebido esse prêmio. E eu fui a primeira. Um prêmio de um conselho da Europa, chama-se Centro Norte-Sul. Na verdade, eu estou colocando em português, mas ele é escrito tem em inglês e tem em francês, enfim. São organizações principalmente de países da Europa. E eles têm um grande conselho, e esse grande conselho escolhe sempre uma pessoa do sul, né, do continente, não do continente sul, do continente norte, para premiar. E eu fui agraciada com esse prêmio em 2001, fiquei muito feliz. Viajei para Portugal para receber esse prêmio. Lá fui convidada a ficar mais tempo do que o necessário, participei de outros eventos, participei de várias comemorações. Isso foi muito gratificante para mim e para minha carreira. E no Brasil, eu recebi o prêmio da revista Cláudia, fui escolhida Mulher do Ano em 2002, concorri com vários trabalhos, com várias mulheres importantíssimas e com trabalhos relevantes na área dos direitos humanos, e tive a honra de ter sido escolhida, uma acriana, ter sido escolhida como a Mulher do Ano de 2002 pela Editora Abril. E aí, em 2003, eu recebi o prêmio do Senado brasileiro, um prêmio chamado Berta Lutz, né? E recebi esse prêmio do Senado também concorrendo com várias outras mulheres. E no Acre, né, eu já fui agraciada com várias premiações. Uma delas, muito importante, foi de parceira da diversidade, e outra de amigos assim e defensores de causas de direitos humanos para a cidade de Rio Branco. A prefeitura, os funcionários da prefeitura de Rio Branco me premiaram com essa honraria. E tem uma igreja presbiteriana, e recebi várias outras homenagens de universidades. Hoje é muito comum estudantes universitários me procurarem e dizerem que estão fazendo
teses, né, monografias de finais de curso, de conclusão de curso, sobre o trabalho que eu desenvolvi, principalmente lá no Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Diocese. Isso é muito legal, ter jovens se aproximando dessa causa. Você sente isso, uma renovação, gente jovem se aproximando dessa militância? Tem muita gente jovem se aproximando, sim, e participando e integrando diversos segmentos, né, vários segmentos que eu digo assim, da causa dos direitos humanos. Um exemplo disso foi a conferência que acabou de acontecer, de Direitos Humanos no Estado do Acre, que teve uma participação maciça de muita gente jovem. Eu fiquei super feliz porque vi outras pessoas se aproximando desse tema, discutindo com bastante qualidade, e eu me senti muito bem. Eu acho assim que todo esse trabalho é para que a gente consiga, né, ter continuidade, renovação, outras pessoas continuem a luta, porque hoje, assim, as lutas que eu enfrentei foram hoje outras lutas sendo travadas nessa área. Inclusive, estudantes de direito, é comum você encontrar jovens estudantes de direito nessa militância? Menos, né? Bem menos, uma pena, é lamentável, mas já existem alguns. Agora, tem crescido muito, eu tenho ficado muito feliz em ver os estudantes do serviço social. Os estudantes de serviço social têm participado massivamente, participado da conferência, né, pró-LGBT e participado da conferência de direitos humanos de forma maciça lá. E eles, assim, bastante empolgados, muito participativos, uma participação de qualidade. Mas, e que projeto te move atualmente? O que você está focada, dedicada atualmente? Eu tenho uma honra agora de ter sido convidada. Eu estava trabalhando no Ministério Público, um lugar onde me acolheu com muita simpatia. Eu fiquei lá um tempão trabalhando no Ministério Público Estadual, aprendi muito com relação às questões dos direitos ambientais, que é importante os defensores de direitos humanos estarem abraçando essa causa dos direitos ambientais, principalmente vivendo no Acre. Depois de lá, eu fui convidada pela Rede Acreana de Mulheres e Homens, é uma ONG de direitos humanos aqui no Acre, e ela me convidou para coordenar um serviço que eu sempre quis fazer, que eu sempre quis realizar, e era o trabalho que eu realizava no CDDH, que é atender vítimas de violação de direitos humanos. Então eu fico lá, me sinto bastante realizada, porque eu fico fazendo o que eu sempre quis fazer, o que eu sempre gostei de fazer. Eu não me considero uma teórica, uma militante, digamos, mais do pensamento dos direitos humanos, mas uma militante mais ativista, de ouvir das pessoas que são vítimas de violações e tentar orientar, com o meu conhecimento, dar a minha orientação e encaminhamento para a solução. Então, isso me motiva muito. E eu estou coordenando agora o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência. Então, atendendo somente a vítimas, é um trabalho muito interessante. E esse atendimento acontece aonde? Onde é que é o centro? O centro funciona dentro da Rede Acreana de Mulheres e Homens, que tem sede na Rua Silvestre Coelho, 466. Aqui em Rio Branco. Aqui em Rio Branco. Nazaré, parabéns pela sua história de vida, pelo trabalho, e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço e me sinto bastante honrada. Obrigado mais uma vez. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.